Oi, nós somos o grupo 4, composto por Beatriz, Bianca e Lara. E para a disciplina de resistência dos materiais, para a Real 3, o nosso exercício sorteado sobre flexão foi esse aqui. Vamos ler o enunciado. A viga de aço tem a área de seção transversal mostrada na figura. Se W0 é igual a 10 kN por metro, determine a tensão de flexão máxima na viga. E aqui nós temos a viga e a seção. Para isso, nós precisamos seguir alguns passos. O primeiro passo é determinar a força concentrada atuante na viga. Já que nós temos aqui um triângulo, nós temos essa força, nós precisamos concentrar ela. Então, nós vamos ter força é igual a base vezes a altura sobre 2. E aí, nós vamos ter 8, porque nós temos aqui, dá pra gente ver bem, o 4 mais esse 4 aqui vai dar 8, que é o total, que vai ser a base, vezes a altura, que é 10, que foi dado aqui. Sobre 2, nós vamos ter 40 kN. E aí, a gente tem, então, essa força concentrada aqui. E nós sabemos que nós temos outras duas forças, que é a força VA, que está aqui, e a força VB, que está aqui. Nós precisamos determiná-las também. Com todas as forças, a gente fez esse diagrama de corpo livre. Agora, a gente pode fazer o somatório das forças. Então, nós vamos ter que o somatório de forças em X é 0, porque nós vamos ter só uma força, que vai ser igual a 0. O somatório de forças em Y, ele vai ser VA mais VB, porque ambas essas forças estão para cima, e nós convencionamos assim, menos o 40 que está para baixo. Vou parar aqui e ir para o somatório dos momentos, para que a gente possa voltar depois para cá. Então, o somatório dos momentos em relação ao ponto B, nós vamos ter 8, vou voltar aqui para a gente ver, em relação a esse ponto. Então, nós vamos ter 8, que é a distância, e essa força, ela vai atuar para cima, ela vai fazer como se fosse esse movimento, então, vai ser horário, então, nós vamos ter, vai ser positivo, então, vai ser 8 vezes VA. Depois, nós vamos ter menos, porque agora, vamos voltar, vai ser essa força de 40, que vai estar para o lado oposto, que vai ser anti-horário, aqui, vezes 4, que é a distância em relação ao ponto B. Então, nós sabemos aqui agora, a gente só tem o VA, isso tudo vai ser igual a 0, e a gente pode, então, isolá-lo e achar o valor de 20 kN. Com esse valor de 20 kN, a gente pode voltar nessa equação e substituí-lo aqui. Nós vamos ter 20 mais VB menos 40. E assim a gente vai encontrar que o VB é 20, o que faz muito sentido, já que nós temos uma força no meio de 40, e é como se ambas as forças, VA e VB, estivessem equilibrando o sistema. O próximo passo é uma análise geométrica da figura atuante no triângulo. Então, nós vamos ter, a gente tem uma força aqui de 20 kN, como nós já encontramos. A gente tem essa outra força aqui, de 100 kN por metro, e aqui a gente tem uma força F. Essa força F, que é uma força concentrada atuante nesse triângulo, a gente vai fazer o mesmo método que a gente usou ali, a mesma fórmula. Então, nós vamos ter base 4 vezes a altura 10 sobre 2. Nós vamos ter 20 kN. Agora, nós vamos voltar para cá para a gente poder entender. Esse valor de 20 a gente vai precisar dele aqui. E nós temos aqui o momento máximo, e é ele que nós vamos calcular agora, fazendo o momento em C. Então, o momento, como já foi falado, o momento é força vezes a distância, como eu mostrei no diagrama de corpo livre. O momento máximo vai mais o F, que é dessa força aqui, que nós já descobrimos seu valor, vezes 4 sobre 3, que é em relação a esse triângulo aqui, menos 4 vezes VA, que seria o valor de 20 também, que a gente já pode substituir, seria essa força aqui. Então, substituindo todos os valores que nós já temos de VA e de F, e passando essa parte da equação para lá, para nós encontrarmos o momento máximo, isolando o momento máximo, nós vamos ter que o momento máximo é igual a 53,33 kN por metro.
O próximo passo consiste no cálculo do momento de inércia. Nós vamos fazer o cálculo dividindo a figura para que fique mais visual e mais fácil de fazer as contas. Então, nós vamos ter duas figuras idênticas, que vai ser essa e essa, a figura 1 e a figura 3, e uma outra figura que é a figura 2. Então, a fórmula que nós vamos utilizar é base vezes a altura ao cubo sobre 12, mais A vezes D ao quadrado. Para essa figura 1 e a figura 3, nós vamos ter esses valores aqui. E aí, essa distância, que é bom comentar, vai ser a distância em relação ao centro de gravidade da figura no total. E nós vamos ter esse valor aqui, 2,6634 vezes 10 elevado a menos 5 metros ao quadrado. A quarta, desculpa. Os valores vão ser iguais, já que as figuras têm as mesmas medidas. Agora, nós vamos calcular o momento de inércia para a figura 2. Nós vamos ter os mesmos valores, só que percebam que aqui não vai ter distância, porque essa distância vai ser zero. Então, toda essa parte que vai zerar, né? Já que A vezes zero vai ser zero. Então, nós vamos ter somente essa parte da equação. E com isso, nós vamos ficar com 1,0416 vezes 10 a menos 5. Agora, nós precisamos somente somar todos os momentos de inércia para que a gente obtenha o momento de inércia da figura como um todo. Esse valor vai ser igual a 6,3684 vezes 10 a menos 5. E, por último, a gente precisa achar o C da equação da flexão pura. Esse C é a distância da linha neutra até a superfície. Então, nós vamos ter que C é igual a 125 milímetros mais 6 milímetros. E aí, nós vamos obter o valor de 133 milímetros, ou como nós vamos utilizar na fórmula em metros, 0,133 metros. Agora, basta a gente pegar todos os valores que nós encontramos e colocarmos na fórmula da flexão pura. Então, nós vamos obter o momento máximo vezes esse ponto C, que vai ser a distância, sobre o momento de inércia da figura total. Colocando todos os valores aqui, nós vamos obter esse valor. Passando para MPa, nós vamos ter 111,376 MPa. Obrigada.